E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Luciane. Eu comecei a me aprofundar na doutrina espírita, comecei a participar de ciclos de palestras na Fraternidade Irmã Vapos. Eu estou participando de um estudo mediúnico na fraternidade e eles pedem, os espíritos estão, a casa está me acolhendo com tanto carinho, tanto os encarnados quanto os desencarnados, que eu me senti assim, na obrigação de retribuir todo o acolhimento que eu estou tendo, me comprometendo a estudar. E é isso que os espíritos pedem da gente, compromisso. Que a gente estude sobre as coisas do mundo espiritual, que a gente tenha compromisso, fazer o culto no lar, e que a gente procure fazer a reforma íntima. Então, para eu ter essa disciplina, esse comprometimento com eles, igual eles estão tendo comigo, eu resolvi me comprometer com vocês e gravar 2 vídeos por dia. Não como aquela que sabe mais, mas aquela aprendiz, que eu tô aprendendo. Eu acho que hoje em dia a gente precisa se aperfeiçoar, tem muita palestra, tem muito vídeo, tem muito conteúdo na internet, mas nada substitui o livro. Por exemplo, o filme Nosso Lar. É, o filme é maravilhoso, mas tem muita coisa que tem no filme que não tem no livro. Inclusive, tem coisa que tem no filme que não tem no livro. Então, a gente precisa entrar mesmo, estudar, ler os livros, refletir sobre eles, para que a gente possa aprender e a gente possa se aprofundar, porque o conhecimento hoje está muito superficial. As pessoas se acostumam com o conhecimento raso e se acham especialistas. Inclusive, eu estou vindo aqui, eu falo um monte de coisa, eu adoro estudar, adoro aprender, mas eu posso estar errada também. Então, eu aprendo muito com os comentários das pessoas, eu dou sempre a minha interpretação, a minha opinião pessoal, mas deixem aí seus comentários, concordando comigo ou não. A gente está aqui para aprender, não para ser a dona da razão, a dona da última palavra. Procurar me empenhar, eu procuro, estou sempre estudando, estou sempre correndo atrás da informação, mas é muita coisa para a gente aprender. Então, eu já estou nesse processo de aprendizado, eu falei assim, não custa nada compartilhar com as pessoas no YouTube, caso alguém queira, caso alguém esteja com essa vontade de entender mais as realidades do mundo espiritual e as coisas que nos acercam, o que nos influencia, tá aí, está disponível para quem possa interessar. E hoje eu vou estar lendo o livro do estudo do CEM, que é o Centro de Estudos Mediúnicos da Fraternidade, a apostila Mediunidade, Estudo e Prática. Essa apostila é da FEB, da Federação Espírita Brasileira, quem tiver interesse de adquirir, acha facilmente na internet ou numa boa livraria dessas casas espíritas. E eu acho importante a gente se aprofundar para a gente entender os mecanismos que nos afetam. Então vamos lá. Hoje é a prece. Hoje, por incrível que pareça, eu abri de manhã, abri uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, caiu a ação da prece. Aí eu abri um texto do Emmanuel para fazer reforma íntima, caiu sobre a importância da prece. E aí eu falei assim, geralmente eu deixo a minha intuição me falar qual o livro que eu vou estudar no dia de hoje. E aí veio a intuição para fazer o estudo da apostila do CEM e o tema é a prece segundo o Espiritismo, a prece na reunião mediúnica. É o programa 1, módulo 1, tema 6. Então vamos lá. Eu acho que você está pedindo para eu orar mais por mim, para que eu resista às minhas más tendências, pelos outros que estão ao meu redor. E toda uma prece sempre faz muito bem para as pessoas, por melhor que elas estejam. Não custa nada a gente fazer uma prece pedindo a Deus para abençoar a vida da pessoa. E para as pessoas que estão em desafios também, nesse atual momento da humanidade, o mundo está de perna para o ar, a gente vê um monte de loucura. Hoje é dia 7 de maio de 2024, o Rio Grande do Sul está debaixo d'água, não sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas o Brasil inteiro está se mobilizando para ajudá-los. Inclusive eu já fiz a minha parte do ano, um pouquinho, não era muito, era o que eu tinha para oferecer, mas eu, graças a Deus, estou numa situação que hoje eu posso ajudar, mas mais do que a ajuda material, a prece eu posso fazer, então já ajuda, fortalece as pessoas que estão passando pelo desafio, intui as pessoas que estão fazendo um resgate, é, ampara espiritualmente aquelas pessoas que estão sendo tão provadas nesse momento. Então, para mim, o recado hoje foi: ore, faça a prece, ela é muito importante. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês o estudo e fica aí a sugestão também. Parem um instante, façam uma prece por alguém, por uma situação. Não só aquelas pessoas que estão vivendo o desafio, mas aquelas pessoas também que estão bem,
para que elas continuem bem, para que elas continuem serenas e equilibradas, para que a gente possa se fortalecer na fé uns dos outros. A nossa fé fortalece a fé uns dos outros. E a gente tem aquele negócio, o mundo está desse jeito, é cada um por si, Deus contra todos. Não, é um pelo outro e Deus por todos nós. E a gente se conecta a essa energia através da prece. É o meio mais rápido, mais seguro da gente se conectar com a fonte. Então, vamos lá. Orar nunca é demais. Jesus já falava, orai e vigiai. Então, vigie seus pensamentos, mas ore. E peça ajuda para superar suas más tendências. Às vezes as pessoas falam, eu não gosto de ficar dando trabalho para os meus amigos espirituais, não gosto de ficar pedindo para Deus, porque eu acho que não mereço, acho que não quero ficar incomodando eles, tem tanta coisa para fazer. Isso é o cúmulo do orgulho, é a pessoa achar que não precisa de ajuda. Nossos amigos espirituais adoram que a gente pede ajuda para eles, adoram que a gente dê acesso a eles. É claro que eles pedem também, né? Não é só orar e ficar de braços cruzados esperando que a ajuda chegue. Eles vão nos intuir para as melhores escolhas, até mesmo se a gente estiver errado a vida inteira, a gente fizer uma prece, pedindo a Deus para se reconectar ao caminho do bem, eles vão nos intuir. Mas a ação cabe a gente fazer, mas a prece é metade. A nossa ação é a outra metade. A oração é orar mais ação, mas a prece é fundamental. Então vamos lá. A pessoa que ora transforma-se. Tem um helicóptero passando aqui, uma barulheira, me perdoa. A pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energias salutares que beneficia a si mesma e a quem se encontra no seu campo de ação. Então ela começa a irradiar a luz. Daí os espíritos orientadores recomendarem insistentemente a oração como um bom hábito que deva ser incorporado ao cotidiano da existência. Então, para a gente orar, na hora que a gente acordar, gratidão a Deus por estar vivo, gratidão a Deus por esse dia que se inicia, gratidão a Deus por todas as coisas que vai fazer antes de dormir. Obrigado, Deus, pelo dia que passou. Obrigado, Deus, por todas as experiências que eu passei. No Livro dos Espíritos, Santo Agostinho fala: antes do final do dia, recolhe isso mesmo, faça uma prece e veja se fez tudo bem que poderia fazer, se a sua consciência está em paz com todas as atitudes que fez durante o dia, com todas as palavras que falou, se tem algo para ser melhorado. Isso é uma prece. Conversar com Deus, pedir perdão pelo que não deu conta de fazer, agradecer pelo que já deu conta de fazer, pelas coisas boas e também pelas coisas ruins. Paulo já dizia, tudo dai graças. Então, a prece, a prece ela emite luz. E a gente é o maior beneficiado da luz que emana de nós. Jesus falava, deixai brilhar a vossa luz. Então, quando a gente se torna instrumento que irradia luz para as pessoas ao redor, a gente está ajudando a harmonizar o meio que a gente faz parte. E a prece não é rezar um Pai Nosso, rezar uma Ave Maria, um credo, alguma reza pronta. A prece é algo que é feito com o coração, com o sentimento. Às vezes, eu gosto de participar de uma rotina de oração, porque quando a gente está no meio, a gente se fortalece. Quando a gente está com pessoas que estão no mesmo propósito que a gente acaba tendo mais disciplina. Então, eu participo, eu sou espírita, mas eu adoro todas as religiões, para mim todas as religiões estão certas. Assim, não é que eu sou espírita, eu acredito, eu gosto da doutrina espírita. Para mim, eu sou a livre pensadora. Gosto de todas as religiões, procuro o melhor de cada uma delas. Mas todos os dias, 3 vezes ao dia, eu participo de um grupo de orações do Bispo Bruno Leonardo no YouTube. Ele faz a prece de manhã, na hora que eu acordo, às 6 horas da tarde, à meia-noite. E assim as pessoas se reúnem, se fortalecem no único objetivo, no único propósito. E faz muito bem essa rotina espiritual. Na Bíblia existem vários trechos falando da importância das pessoas terem uma rotina espiritual, uma rotina de prece, como é que isso fortalece a pessoa. Então, independente da religião, o importante é ser feito com o coração, é importante a pessoa se conectar, ela ter a fé. Não é repetir um monte de oração que a pessoa nem entende o que está falando, cheio de palavras difíceis. E aí tem uma historinha que conta, isso eu aprendi lá na fraternidade, quando a gente estava fazendo o estudo desse capítulo. Primeiro eu estudo lá para poder aprender, depois eu gravo o vídeo aqui para poder reforçar o que eu aprendi. Aí o palestrante falando
que tinha um senhorzinho que morava no casebre muito simples, e passou dois espíritos ali, e viu uma luz que chegava a perder de vista, de tanta luz que emanava naquela casinha. Aí os espíritos foram lá para ver quem era aquela pessoa, e aí era um senhorzinho muito simples, e ele rezava todos os dias, e quando ele rezava, saía aquela luz. Aí ele falou, nossa, e como é que você reza? Aí ele falou assim, eu todo dia eu peço a Deus para cuidar desse velhinho aqui. E só, é só isso, sua prece? É só isso. Nossa, mas então eu vou te ensinar a rezar do jeito certo, porque rezando desse jeito, você já emite essa luz toda, rezando do jeito certo que a gente te ensinar, vai alcançar o universo inteiro. Aí ensinaram para ele uma oração pronta. Aí e foram embora. E aí, mas o velhinho rezava assim a oração que ele fazia, mas ele não sentia aquela alegria de rezar. Ele era uma coisa muito mecânica. E ele com saudade da prece que ele fazia antigamente, mas ele seguia a instrução dos espíritos. Aí passou um tempo depois, os espíritos passaram lá e a luz daquela casinha tinha diminuído muito. Aí eles conversaram com ele, falaram, mas você não está rezando, o que está acontecendo que a sua luz diminuiu? Você não está rezando do jeito que a gente te ensinou? Eu falei, todo dia eu rezo do jeito que vocês me ensinaram. Exatamente do jeito que vocês me ensinaram. Aí ele falou, mas eu não sinto tanta alegria rezando desse jeito. Aí os espíritos falaram, então continua rezando do jeito que você rezava antes, que era daquele jeito que estava dando certo. E dito e feito, ele voltou, continua com muita alegria no coração, falando, Senhor, cuida desse velhinho aqui, por favor. E a casa dele voltou a emitir muita luz. Então, a prece é feita com o coração, é feita com sentimento. Às vezes eu não consigo rezar para uma pessoa, não sei o que pedir para a pessoa, eu só peço a Deus para envolver a pessoa com muito amor, com muita harmonia, e imagino a pessoa em volta, numa luz brilhante, alguma coisa assim. Não sei o que pedir para a pessoa, mas só de estar envolvendo ela em energias positivas é uma prece. Então, não é quem fale as palavras mais bonitas, não é o mais eloquente, não é aquele orador, mas aquele que tem os sentimentos mais nobres. Isso é a pureza da prece. Tem uma música, eu não sei rezar, sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ele está falando que ele não sabia rezar. Mas essa música já é uma oração. Ele fala, só dele pedir a Deus já é uma oração. Então, não são as palavras, não é a forma como é feita a prece, mas a essência. O que você está colocando ali na sua prece, qual é a intenção. Então, e é um hábito que a gente tem que incorporar no dia a dia. Só de você falar, obrigado, meu Deus, já é uma prece. Se for feita com alegria, se for feita de coração. A prece, à luz do entendimento espírita, não se restringe à mera repetição de palavras, algumas até sem sentido, que representam mais uma fórmula sacramental ou ritualística do que a união da criatura humana com o seu Criador. Importa, pois, exercitar a fé raciocinada, considerando este esclarecimento de Livro dos Médiuns, da segunda parte, capítulo 14. E somente a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. Entretanto, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, pode acontecer que o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Nesse caso, a eficácia não está na fórmula, mas na fé, que aumenta por conta da ideia associada ao uso da fórmula. Então, às vezes, a pessoa vem a fórmula para rezar, aí a pessoa repete, mas o que está fazendo ela alcançar bons resultados não é a fórmula, mas a fé que a pessoa deposita. Por exemplo, a oração mais bonita que existe, a mais perfeita, é o Pai Nosso, que Jesus ensinou. Ele tem louvor, o pedido e o agradecimento. E ali a gente se conecta, mas depende da nossa fé. É a mesma coisa com amuletos. Às vezes a pessoa tem um crucifixo, às vezes a pessoa tem um santinho, às vezes a pessoa tem um amuleto que fala que se eu estiver longe do meu amuleto nada vai dar certo, mas não é o amuleto em si que tem o poder mágico, não existe essa coisa de mágica. A mágica quem faz somos nós, é o nosso poder pessoal que a gente deixa impregnado nas pessoas, nas coisas, é a nossa confiança, é a nossa fé. Fé é acreditar sem ver, é a nossa fé naquilo ali que
expande o nosso poder pessoal. E aí, dependendo da pessoa, pode até rezar aquela fórmula, pode até dar certo, mas o que determina mesmo é a fé da pessoa, é a intenção, é a energia que a pessoa coloca ali. E aí a gente precisa de materializar as coisas, precisa de falar assim, não, eu não sou tão bom, então deixa eu pegar algo que alguém melhor já fez, ou então deixa eu pegar isso daqui que foi abençoado pelo padre, que foi abençoado pelo pastor, deixa eu me apegar a essa imagem, porque esse santo... A gente não precisa de intermediários, o poder está dentro de nós. Nós somos o fruto do Espírito Santo que habita em nós, já dizia Jesus. Então a gente tem esse poder pessoal muito forte que a gente não sabe usar. E a nossa fé é acreditar. E aí eu acho que a fé, a gente tem que aprender a desenvolver uma fé em Deus, de confiar em Deus apesar de tudo, que Deus é por amor e sabe o que é melhor para nós. Uma fé em nós mesmos, que nós seremos capazes, que se Deus confia na gente, a gente também tem que confiar, que nós vamos dar conta, desenvolver uma autoconfiança, que a gente só passa por aquilo que a gente dá conta de resolver. É proibido pelo universo mandar para a pessoa um desafio que ela não seja capaz de superar. E fé nos outros, começar a acreditar também que as pessoas elas têm defeitos, elas pensam no interesse pessoal delas, mas que as pessoas são boas e que a gente precisa uns dos outros. Então, ter fé nas pessoas, que elas têm aquele potencial de despertar o melhor nelas, mesmo já tendo errado bastante, a gente sempre continuar acreditando nas pessoas e fé naquilo que a gente está fazendo, no nosso propósito, que a gente está sendo conduzido para o caminho do bem. Então, eu acho que a gente tem que aprender a acreditar. Acreditar sem precisar de algo materializado, acreditar em nós, no poder que está em nós, no nosso espírito. Os evangélicos chamam de Espírito Santo, mas é a nossa essência espiritual, que é pura luz, é por amor, é pura bondade, e tem uma força, a gente aprende a desenvolver tem uma força que a gente não consegue imaginar, e quando a gente se permite confiar em nós, a gente vai muito longe. Claro, sempre pautado no bem. Tem gente que desenvolve a sua força pessoal para poder sair atropelando os outros, para ter só conquistas pessoais, só pensando no seu interesse pessoal. Mas quando a gente coloca essa força pessoal em favor do bem, do progresso, da harmonia, da união, da fraternidade, isso daí potencializa, porque Deus age através de nós e fortalece toda a nossa força. E a gente vai reforçando cada pequena vitória, cada pequena conquista, a gente vai reforçando cada vez mais a fé em nós mesmos. E aí, até uma crítica quando a gente educa as crianças para elas sentirem medo. Ah, você vai ser castigado, você vai ser punido, eu sou a autoridade, eu mando, você tem que ter medo de mim. A educação pelo medo deforma a alma, a pessoa não tem noção do seu próprio poder interior, da sua própria capacidade, da sua própria luz. Então, que a gente comece a educar as crianças para o amor, parar de querer fazer essa coisa de culpar, castigar, punir, intimidar, coagir, e simplesmente inspirar, mostrar o que elas têm de melhor, mostrar o caminho, orientá-las para que elas continuem seguindo naquele caminho onde desperta o melhor nelas. Claro, corrigindo, com limite, as más tendências, apontando os erros, mas sem fazer juízo de valor. Ah, você é ruim porque você fez isso. Não, você cometeu um erro e machucou outras pessoas. Ah, você é burro, que você não dá conta. Não, tira esses adjetivos de valor, tira, não fazer juízo de valor da pessoa, mas dê a ela a oportunidade dela cometer os erros, dela não ser perfeita. E não culpá-la e castigá-la por isso, mas estabelecer limite claro, mas com amor, com limite, sem gritar, sem intimidar. E as crianças são os adultos do futuro e a gente precisa educar as crianças para que a gente não precise castigar os adultos. Esqueci quem falou essa frase, mas eu acho ela uma das mais sábias. E aí, essa questão de aprender a fazer a criança descobrir o próprio poder pessoal dentro dela ter fé nela mesma, dela acreditar nas pessoas, dela acreditar no bom e no belo, dela sentir um ambiente seguro. Tem muita coisa que a gente tem que preservar, as crianças têm, mas orientando, não fazendo elas terem medo da vida, mas amar a vida e amar todas as formas de vida. Então, vamos lá, conceito de prece.
A prece é um tipo de apelo que permite à pessoa entrar em comunhão com Deus. O contato é direto, é um telefone sem fio, é um WhatsApp. Jesus e com os espíritos superiores a fim de receber proteção e auxílio. Sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Então, você rezar com muita fé, com muita vontade, maior será a sua ação. A prece é uma evocação. Através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Ai, vontade de espirrar. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos, encarnados, ou pelos mortos. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. Deus não é um homenzinho que está lá sentado no trono. Deus é uma energia, uma consciência que está em tudo. E que sabe de tudo e que emana amor para tudo. Eu ainda não sou capaz de compreender Deus. Mas a partir do momento que a gente faz uma prece a Deus, Ele mobiliza seus anjos, que são os espíritos superiores, para nos auxiliar. Por exemplo, Jesus é o governador da terra, ele toma conta da terra, é o responsável. Mas Maria também é responsável por uma falange muito grande de espíritos aqui na terra, intercede por vários deles. Ela é obreira de Deus aqui na terra para ajudar os sofredores. Mas a falange dos suicidas está no livro da Ivone Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. A falange dos suicidas é conduzida diretamente por Maria, que ela toma conta dessas pessoas, ela intercede por esses espíritos, que a misericórdia de Deus é muito boa. Então, eles não querem castigar, eles querem dar todas as oportunidades possíveis para a pessoa se reajustar com a própria consciência, com a lei divina, para que ela siga no caminho do bem, do amor. Espíritos obsessores, espíritos muito trevosos, todos eles recebem uma segunda, uma terceira, uma quarta oportunidade. Deus espera por todos nós. Então, Ele intercede por nós através dos espíritos. Deus ama a todos igualmente. Independente de ser... Ele reconhece. Uns estão mais adiantados que outros. Então, o remédio que eles precisam é diferente daqueles mais endurecidos. Mas Deus ama igualmente a todos e espera por todos nós. Então, as preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. As que se dirigem aos espíritos bons são reportadas a Deus. Então, se a gente faz uma prece para o nosso anjo da guarda, antes do nosso anjo da guarda interceder por nós, primeiro ele precisa da permissão de Deus. O Deus é o juiz supremo. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, está recorrendo a intermediários, a intercessores, visto que nada se faz sem a vontade de Deus. Então, quando a gente está rezando para um santo, a gente está rezando, é um intermediário, vai chegar no santo. Mas a prece é feita para Deus, é Deus quem define o futuro de todos nós aqui na Terra. E Deus é tão grande, mas tão grande, que o universo é gigantesco, no mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas e Deus conhece cada um de nós pelo nome, conhece a história e a trajetória de cada um de nós, e o que cada um de nós precisa. E eu fico assim, quanto mais eu penso em Deus, mais eu me surpreendo com a grandeza dele. Eu acho que eu não tenho palavras para exprimir Deus. Às vezes eu paro de pensar em Deus, porque isso dá um nó na minha cabeça. Mas eu sinto Deus agindo na nossa vida o tempo inteiro, uma bondade maravilhosa, algo assim, inimaginável para nós humanos. A gente tenta colocar atributos humanos em Deus e é impossível, porque Deus é acima de tudo isso. Deus é puro amor, é pura sabedoria, é puro perdão, é pura compaixão, é pura bondade. Deus é pura consciência, conhecimento, é aquele que sabe de tudo, passado, presente e futuro, conhece cada um dos seus filhos, cada uma de suas obras, e age através dos outros espíritos. Emmanuel fala, Deus age pelo homem através do próprio homem, seja espíritos encarnados ou seja espíritos desencarnados. Às vezes a gente faz uma prece, está precisando de ajuda, os nossos mentores espirituais procuram nas redondezas uma pessoa que está aberta a receber aquela oração, está aberta aquele pedido de ajuda, coloca a pessoa no lugar certo, na hora certa, para que ela ofereça ajuda. Então, a gente tem que ser instrumento de Deus aqui na Terra, a gente tem que procurar ser o melhor que a gente puder ser generoso, ser grato, ser indulgente com o erro dos outros, estar sempre disposto a ajudar e a perdoar também, a não julgar,
para que Deus possa se utilizar de nós para fazer o bem para as outras pessoas. E quanto mais a gente for instrumento de Deus, mais a gente recebe também. Então, benefícios da prece. O hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora, concedendo-lhe a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto. Se deste se afastou, então a prece ela consegue, ela nos sustenta moralmente. Ela nos conecta com o que tem de melhor em nós, com essa força divina suprema, que é Deus que nos rege, nos governa, essa inteligência superior que está por trás de tudo. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Uma pessoa que reza, ela pode ter dado causa, mas Deus, em sua infinita misericórdia, em sua infinita bondade, diminui as nossas provas, dá livramentos, mesmo que tenha dado causa para nós, Deus intercede a nosso favor, porque Deus é por amor, é por bondade. Deus não quer nos castigar, Deus só quer que a gente aprenda a não errar. Mas enquanto a gente erra, porque nós somos espíritos ignorantes, Deus tem toda a paciência do mundo com a gente. Ele sabe quem nós somos, melhor do que a gente. A gente é muito vaidoso, se acha melhor do que realmente é. Deus conhece cada um de seus filhos. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Terá o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, porque poderia ter encontrado na prece a força de resistir às tentações. Uma pessoa se prejudica a vida inteira, não pratica exercício físico, vive estressado, não cuida da alimentação, bebe pra caramba, fuma, usa droga, aí de repente chega no final da vida, tá com uma dor insuportável, insuportável. Tudo poderia ter sido evitado se ele tivesse tido uma vida reta, uma vida que ele cuidasse do corpo, que ele valorizasse esse patrimônio que Deus emprestou para ele, para que ele vivesse a jornada dele aqui na Terra. Como ele não valorizou, ele vai lá e pede a Deus, pelo amor de Deus, tira essa dor de mim. E aí Deus pode interceder, geralmente intercede, mas não caberia a nós fazer a nossa parte de, por exemplo, Deus se compromete conosco, nós nos comprometemos com Deus de também cuidar desse aparelho aqui que Ele nos deu, desse corpo que Ele nos deu. Então a gente também é muito folgado, a gente quer só receber de Deus e não quer fazer nossa parte, não quer renunciar a nada. Mas na hora que o bicho pega, todo mundo lembra de rezar para Deus. Na hora que o bicho pega, até o ateu reza para Deus. Outro grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que pelos canais da intuição ou da inspiração vem sustentar o indivíduo. Então a gente atrai para perto de nós, a prece a gente aumenta a nossa vibração, e ao elevar a nossa vibração a gente se aproxima mais dos nossos mentores, de espíritos benfeitores, que estão dispostos a nos intuir, a tomar a melhor ação. Por exemplo, a pessoa está numa situação complicada, ela está nervosa, ela não consegue pensar direito. Aí ela pode cometer um erro maior ainda e aumentar o problema. Só que se ao invés disso ela se recolhe para dentro de si mesma, respira fundo, faz uma prece, ela acalma a si mesma, ela se coloca em condição vibratória de receber a intuição dos espíritos superiores de qual a melhor forma de resolver aquele problema e encontrar a solução de fato. Então, em suas boas resoluções, outro grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que pelos canais da intuição ou da inspiração vêm sustentar o indivíduo em suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Então, 85. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Esses espíritos assemelham-se, segundo André Luiz, aos transformadores da bênção, do socorro e do esclarecimento. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina, de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Então, eles modificam.
a ação do que está acontecendo ao nosso redor. Cada um de acordo com a sua graduação, com um espírito mais elevado, mais nobre, ele tem mais autoridade moral para interceder. Por exemplo, isso está no livro Legião. Os espíritos nobres, quando eles vão combater os espíritos mais ignorantes nos umbrais inferiores, geralmente eles têm um campo limitado de ação, mas dependendo da nobreza do espírito, dependendo, ele tem uma autoridade moral tão grande que ele consegue paralisar os espíritos inferiores somente com a ação do pensamento. Então, quanto maior a graduação do espírito, maior ele exerce a sua vontade sobre o meio para poder alterar a energia, as circunstâncias. Então, não existe nada impossível para Deus. Mas quanto mais os espíritos vão se graduando, sejam encarnados ou desencarnados, Jesus encarnado, só com a imposição de mãos ele fazia milagres, ele multiplicava os pães, porque ele consegue interferir através as realidades espirituais, ele consegue materializar e interferir na realidade material. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas, então a graduação dos espíritos são várias, não existem linhas demarcadas, cada um está no seu processo evolutivo, às vezes tem espíritos evoluidíssimos que dão conta de fazer uma coisa, mas não dão conta de fazer outra, cada um tem o seu processo de ascensão único, cada um tem sua história evolutiva. A prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Então, a prece é uma ação, e para toda ação tem uma reação. A prece sempre vai ser uma ação, que vai ter uma reação correspondente. Esse capítulo é muito grande, eu vou ler só até o item 3, depois eu vou fazer um outro vídeo do restante do capítulo. A ação da prece. Quando a pessoa ora, emite vibrações mentais que se espalham no fluido cósmico, por intermédio das correntes do pensamento, cujos mecanismos são assim explicados pelo codificador. Quando, pois, o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem as preces que lhe é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontra. Então, se a gente firmar o nosso pensamento em alguém, Maria, Mãe de Jesus, firmei meu pensamento com ela, imediatamente eu crio um canal de comunicação com ela, através, da mesma forma, eu estou falando, o som propaga no espaço, são ondas vibratórias, imagina um eco, o pensamento, o som, ele, dependendo da barreira física, se tiver uma parede, ele pode parar ali, o pensamento não, ele está no fluido universal. Então, ele vai continuamente ao infinito e encontra a pessoa, objeto da prece. Vai por magnetismo, por atração. Cada ser tem a sua vibração única e a prece encontra a vibração daquela pessoa. É como se fosse cada um tivesse o seu GPS individual e a prece sabe direitinho aonde encontrar. E aí caminha, igual o som propaga no ar, a prece é uma energia muito sutil, a gente não consegue ver. Imagina energia elétrica, a gente não vê energia elétrica, mas ela está caminhando nos fios. Imagina um Wi-Fi, a gente não enxerga as ondas do Wi-Fi, mas ele está aqui trazendo a internet sem fio. Tem o receptor, tem o emissor e tem o receptor. Assim também é a energia da prece, só que ela se propaga no fluido cósmico universal e chega exatamente a quem precisa. Então, quando a gente faz uma prece a um bom espírito, eles não precisam estar necessariamente do nosso lado. Eles podem estar lá nos lugares onde eles estão estudando, aprendendo. Eles conseguem estar presente aqui conosco através desse cordão que é feito, dessa ligação, e conseguem nos intuir e nos orientar. Então, quanto mais a gente se eleva, quanto mais a gente aumenta a nossa vibração, mais em contato com essas energias superiores a gente consegue ficar. São estações de rádio.
As estações com frequência mais baixa, a gente sintoniza só elas. Se a gente vibra numa frequência mais alta, alegria, paz, amor, gratidão, coragem, a gente consegue sintonizar essas estações mais altas e consegue receber o auxílio desses espíritos superiores. Então, por exemplo, uma pessoa, ela está muito endurecida, ela está com muita raiva, muita tristeza, muita mágoa, ela não está receptiva à prece, mas a gente continua orando, continua orando. Aí a pessoa vai lá, uma hora acontece alguma coisa, ela cede, ela eleva a vibração, ela pede ajuda a Deus. Se a gente continuar orando por ela, não desistir dela, uma hora aquela prece chega na pessoa e consegue transformar o meio dela. Então, aqui tem ainda mais 2 itens, muito grande. Eu vou ler depois, que a maneira correta de orar é a prece na reunião mediúnica. Eu acho que esse capítulo da prece a gente tem muito o que pensar. A prece é algo importantíssimo. Instrução de Jesus, orar e vigiar. Aí a gente não dá tanto valor, é igual à natureza. É algo que a gente está tão acostumado, é tão simples de fazer que a gente acha que nem tem eficácia, que tudo para ser bom tem que ser trabalhoso, tem que ser custoso, tem que ser difícil. Mas Deus é tão incrível, tão maravilhoso, que Ele colocou os melhores recursos que Ele tinha acessível a todos. Qualquer um pode parar e fazer uma prece. Até uma criança ou um idoso, pobre, rico, quem mora num lugar privilegiado, quem mora num lugar debaixo de guerra. A questão que a gente só lembra de pedir a Deus quando o bicho pega, né? Mas que a gente comece a criar uma rotina de oração. E principalmente rezar pelos outros, fundamental, mas que a gente reze a Deus também, para nos ajudar a nos fortalecer contra as nossas más tendências, aos nossos vícios físicos, aos nossos vícios morais, não colocando tudo na mão de Deus como só Ele tivesse que fazer a parte dele. E a gente ficar de braço cruzado e achar que a prece é um milagre e que as coisas vão acontecer como mágica, mas para que Ele nos fortaleça, para que a gente saia cada vez melhor. Então é isso, espero que vocês gostem. Deixem seus comentários, curtam o vídeo, compartilhem, vamos aprender juntos. Um beijo, fiquem com Deus, amo vocês.